Bom dia, meus alunos do quinto ano. Como vocês estão? Hoje, no nosso vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre gramática, tá? E a gente vai trabalhar com o sujeito e o predicado, tá bom? Eu queria pedir que vocês abrissem o nosso livro de gramática na página 104, tá bom? E prestassem atenção nas algumas coisas que eu vou passar para vocês, tá? Então, olha só. Sujeito é a pessoa ou objeto de quem ou de que se fala alguma coisa. Para descobrir o sujeito, basta perguntar ao verbo quem ou que. Olha só, Renata adora flores. Quem adora flores? Renata. Então, o sujeito é Renata. Ana foi ao shopping. Quem foi ao shopping? Ana. Entendem? Núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. Sem ela, a frase quando tem sujeito perde o sentido. O sujeito pode ser simples ou composto. É simples quando possui apenas um núcleo, um único sujeito, uma única pessoa que eu me refiro. É composto quando possui mais de um núcleo, mais de um sujeito, tá? A irmã de Rita é uma aluna aplicada. Quem é uma aluna aplicada? A irmã de Rita. E quem é o núcleo do sujeito? Irmã. Os gatos e os cachorros são animais domésticos. Quem são animais domésticos? Os gatos e os cachorros. Quem é o núcleo do sujeito? Gatos, cachorros. Predicado. Predicado é o que se fala do sujeito. Depois que se encontra o sujeito, o que resta é predicado. Renata adora flores. Quem adora flores? Renata. Predicado, adora flores. Ana foi ao shopping. Quem foi ao shopping? Ana. Predicado, foi ao shopping. Núcleo do sujeito é a palavra... Núcleo do predicado é a palavra mais importante do predicado. Sem ela, a frase perde o sentido. Os garotos adoram sanduíche. Sujeito, os garotos. Núcleo do sujeito, garotos. Predicado, adoram sanduíche. Núcleo do predicado, adoram. Porque se a gente colocasse como núcleo do predicado só sanduíche, fica um pouco sem sentido. Só sanduíche, sabe? Fica um pouco sem sentido. Oração é a ideia que se organiza em torno de um verbo. A oração tem um predicado e um sujeito ou só um predicado. Exemplo, João gosta de estudar. Choveu a noite toda ontem. Dizemos que quando nós temos um verbo, né? Nós não temos uma frase, nós temos uma oração. Quando há a presença de um verbo. Período é a frase constituída por uma ou mais orações. O motorista correu pela via expressa. O motorista correu na via expressa. Chegou ao aeroporto em cima da hora, mas conseguiu pegar o passageiro. Parágrafo é o composto de um ou mais períodos e desenvolve determinada ideia central, juntando a esta outras ideias intimamente relacionadas. Exemplo: acidentes com crianças não acontecem apenas fora de casa. Dentro da residência, os riscos também são grandes, às vezes até maiores. Imagine uma pancada no móvel com quina, uma queda no boxe do banheiro ou uma queimadura no fogão aceso. Vejam só, como atividade de casa, a gente vai fazer a página 105 e a página 106, certo? Então, agora eu vou explicar para vocês. Primeiro, descubra o sujeito das frases abaixo. A árvore foi derrubada pelo vento. Quem foi derrubado pelo vento? A árvore. Façam sempre essa pergunta. Os ursos foram passear na floresta. Quem foi passear na floresta? Os ursos. Segundo, circule o predicado das frases abaixo. Depois do sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, eu tenho: Andréa comprou uns lindos óculos. Quem comprou os lindos óculos? André. Então, sei que André é sujeito e comprou lindos óculos é o predicado. Tudo que fala-se sobre o sujeito é predicado. Terceiro, sublinhe o núcleo do sujeito nas orações abaixo. Aquele aluno chegou atrasado. Quem chegou atrasado? Aquele aluno. Mas qual é o núcleo do sujeito ali? Aquele é o aluno. Aluno. Certo? Quarto quesito, ele diz assim:
Leia o texto a seguir e complete os quadros com os termos das orações em destaque. Lilás. Lilás era uma menina que vivia na cidade. Já sabia muita coisa, mesmo tendo pouca idade. Lilás, um belo dia, sonhou um sonho de inventora. Inventou tanta poesia que acordou sendo escritora. Então, vocês vão determinar aqui o sujeito, o núcleo do sujeito, o predicado, o núcleo do predicado. O sujeito, o núcleo do sujeito, o predicado e o núcleo do predicado, de acordo com a frase que está em negrito, tá bom? No quinto, lê as frases abaixo e identifique os sujeitos conforme a legenda. Sujeito simples, sujeito composto. O que for sujeito simples, vocês vão pintar de vermelho. O que for sujeito composto, vão pintar de verde. Composto, mais de um sujeito. Sujeito simples, apenas um sujeito. No sexto e último, complete as frases abaixo com o sujeito indicado entre parênteses. Fechou a porta. Fechou a torneira. É um sujeito simples, não pode ser. Ana fechou a torneira. Receberam os cumprimentos na igreja. Pedro e Paulo receberam os cumprimentos na igreja, já que é um sujeito composto. E assim vocês podem fazer, tá? Então, essa é a atividade indicada de hoje no livro de gramática, sobre sujeito e predicado, página 105 e página 106. Também vamos fazer para casa hoje uma atividade no nosso livro de produção de texto, tá? Nossa última atividade, né, no livro de produção de texto, que fala sobre resenha, tá? Então, eu quero que vocês leiam a página 46, que fala sobre resenha, tá? E a resenha é um texto que tem como função apresentar qualquer objeto ao público. O objeto de uma resenha pode ser qualquer coisa, um produto, uma peça de teatro, um programa de televisão. Uma boa resenha deve mesclar descrição e objetividade à opinião. Esta última, no entanto, não deve se basear-se somente na conclusão de gostar ou não gostar do objeto de resenha. É interessante argumentar, justificando a aprovação ou a reprovação. Existem dois tipos de resenha. A resenha crítica, que tem como finalidade informar o leitor sobre o objeto resenhado e concluir brevemente um parecer a respeito. E a resenha descritiva, que não dá tanta liberdade ao resenhista e é necessário haver objetividade. A linguagem de uma resenha varia de acordo com o veículo pelo qual ela é publicada. Atualmente, diversas resenhas são feitas por blogueiros em sites de vídeo. O objeto varia de livros a itens de beleza. Então, uma resenha é diferente de um resumo. Enquanto a primeira emite uma opinião e um parecer a respeito de um objeto, o segundo limita-se a contar brevemente uma história a partir dos principais pontos. Então, numa resenha, eu vou dar aqui um exemplo. Eu leio um livro, eu leio esse livro aqui. Deixa eu pegar aqui esse exemplo. Eu leio esse livro aqui. Amanhecer, de Stephenie Meyer, da saga Crepúsculo. Então, eu li esse livro. E aí, tudo que eu li aqui nesse livro, né? Tudo que eu achei de interessante, eu vou fazer uma resenha. Então, eu vou dar a minha opinião sobre esse livro, além de contar um pouco da história, né? Dizer o que eu achei, o que é a minha opinião, se eu gostei ou não. Então, a resenha, diferente de um resumo, ela tem como principal diferença em que o autor dessa resenha, ele dá a sua opinião sobre o fato resenhado. E no resumo, não. A gente não opina sobre o que a gente está resumindo. Mas numa resenha, sim. A gente dá a nossa opinião sobre o elemento que está sendo resenhado. Tá? Então, vejam. Para cada, vocês vão fazer a página 47 e a página 48, tá? Ambos de resposta pessoal. Então, eu quero que vocês leiam, né, a página 46 e respondam a página 47 e a página 48 do nosso livro de produção de texto, tá bom? Então, gente, vejam só. É isso por hoje. O nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para Tia saber. E no mais é isso, tá? Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo, tá? E
Até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. E não se esqueçam de continuar a colocar aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos e fazendo as atividades, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser.